Boa tarde a todos. Estou aqui para saudá-los neste evento que inicia a Semana do Servidor Público. É uma honra estar aqui num evento tão importante, tão atual, contemplando o início da semana que é dedicada à comemoração dos nossos servidores. Este é o maior tribunal em movimento processual e penso em número de servidores, porque temos mais do que 5.000 servidores do país. E a Justiça do Trabalho só é a Justiça do Trabalho pelos magistrados e servidores que ela tem. É através desse corpo, desse valor humano, que nós prestamos o serviço público de tanta relevância dentro da manutenção e da busca dos direitos sociais. Portanto, eu cumprimento a todos, abrindo esse evento e fazendo imediatamente a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de 63 anos de idade, tenho cabelos e olhos castanhos, uso um óculos para leitura, uma blusa preta com petit pois e um brinco, um acessório, um brinco prateado. Eu tenho um grande prazer de apresentar aqui para fazer a palestra Meu Filho Está Online Demais, o que é um tema atual de interesse de todos, a doutora Ana Maria de Ulloa Escobar. Doutora Ana Maria, muito obrigada pela sua presença, por estar conosco nesse momento importante de abertura de uma semana em que nós buscamos formar e homenagear nossos servidores, bem como proporcionar um conhecimento que seja para a nossa vida e que, portanto, reflete muito no nosso trabalho. A doutora Ana Maria, eu vou ler o seu breve currículo, que não é tão breve assim diante da especialização e da formação da doutora Ana, formada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tem doutorado em livre docência no Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é presidente da Comissão de Graduação do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, membro do Conselho Diretor do Centro de Desenvolvimento da Infância da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordena cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, editora da revista Clínica, editora e colunista da revista Crescer, autora de 4 livros na área da pediatria, que são eles: Boas-vindas, Bebê 1, Boas-vindas, Bebê 2, Meu Filho Tá Online Demais. É ex-consultora do programa Bem-Estar da TV Globo, embaixadora oficial do Instituto Jô Clemente, ex-APAI de São Paulo, comunicadora em saúde, com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Doutora Ana Maria, que currículo, hein? Parabéns! Parabéns! Obrigada. Muito obrigada por estar conosco. Eu passo agora a palavra para o Jacques, que fará a apresentação de nossa tradutora de Libras e depois retornará a palavra para a doutora Ana Maria começar a sua palestra. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este início desta semana tão importante e sintam-se homenageados, porque todos vocês merecem, e muito. Uma boa tarde. Boa tarde, doutora Bianca. Nosso muito obrigado. Eu sou Jacques, sou um homem de meia idade, cabelos grisalhos, cor parda, estou vestindo um paletó preto, uma camisa azul, uso óculos com armação preta para leitura, e no fundo da minha tela, tem um logotipo alusivo ao evento.
Também na tela aparecem comigo aqui a doutora Bianca, a doutora Ana Maria, aparece também a nossa tradutora Thalita, ela está vestida de preto, tem cabelos longos, cabelo longo, ela tem a pele branca, e no fundo de tela verde, como é um padrão normal que a gente tem visto dos nossos intérpretes de Libra. Lembrando que este evento será gravado e está disponibilizado na intranet, na página da saúde, bem como no nosso YouTube. Haverá tempo para pergunta? Nós queremos que sim. Se você tiver pergunta, ao final a doutora Ana já disponibilizou espaço para responder as perguntas. E também ela vai sortear um livro que ela é autora. No final, nós teremos aqui a lista dos que preencherem presença e a doutora dirá um número que está na lista e esse número, então, será sorteado. Se você estiver aqui no TRT, vem buscar o livro conosco, você que for sorteado. Se você estiver em outro local que não seja o TRT, vai passar o e-mail para a gente, que a gente vai colocar aqui no chat e a gente encaminha o livro para você. Tudo bem, então? Doutora Ana Maria, bem-vinda, a palavra está com a senhora. Muito obrigada. Em primeiro lugar, então, eu gostaria mesmo de agradecer o convite feito pela Secretaria de Saúde do TRT2, em nome da doutora Célia Demétrios e da Gisele, né? É uma honra para mim estar aqui. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 67 anos, né? Cabelos castanhos, estou com óculos azul, não parece, mas é azul. E uso sempre esse óculos e um avental branco. Então, pessoal, vamos começar a falar, né? O meu filho está online demais, né? Da tecnologia na infância, né? Então, vou começar a passar os slides aqui para a gente e para a gente começar a ver exatamente isso. Olha só, entra o século XXI e com o século XXI que chegou, a nossa vida também acabou mudando um pouco, porque quando a gente dá o primeiro respirar no mundo, já tem alguém com um aparelhinho tirando uma foto ali da gente, vendo como é que a gente é e mandando essa foto para a família inteira em tudo quanto é canto do mundo, né? E quando a gente vai crescendo, a gente continua, né, perto desse aparelhinho, os pais tirando fotos, enfim. A gente começa a ver todos os bebês que estão nascendo agora, que a vida já começa perto de um aparelhinho. E isso segue em todas as idades, em todas as situações, né? Na escola, inclusive. Então, a gente pode parar e pensar o seguinte: estamos entregando, na verdade, nesse século XXI, um mundo diferente mesmo para os nossos jovens. A geração de pais está entregando um mundo cheio de tecnologia, né? E a questão que a gente tem que se perguntar é: como é que a gente está recebendo? Como é que essas crianças estão recebendo esse mundo, né? Será que elas estão entendendo e vendo isso com certo equilíbrio? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Será que isso faz bem? Então vamos ver primeiro os prós, né, de toda essa tecnologia na infância. Olha, com a tecnologia, as crianças conseguem mesmo desvendar um monte de coisas. Descobrem, às vezes sabem coisas que os pais em casa perguntam: ah, o que aconteceu no ano tal? A criança vai lá dar um Google, fala: pai, aconteceu isso, isso, isso. Então, eles já sabem buscar as informações e descobrir novas informações, né? Além disso, eles desenvolvem habilidades, porque quando a gente vê um adolescente jogando, a mãozinha dele mexendo para lá, para cá, para lá, para cá, você fala: nossa, ele tem uma habilidade incrível para fazer isso. E tem mesmo, o olho vai mexendo na tela, ele vai, faz uma coisa com uma rapidez que nenhum de nós conseguiria fazer. Mas dá também para fazer uma socialização virtual, e isso é importante, muito intensa, porque com essa rede de comunicação, a gente consegue falar com pessoas, fazer amigos. As pessoas têm amigos em todos os cantos do planeta, onde coisa que antes, final do século XX, era dificílimo de ter. Então, a comunicação e a socialização virtual melhoraram muito também, sem dúvida, né? Muito bom. Mas e os contras?
quais são os contras dessa tecnologia, do uso dessa tecnologia? Vamos pensar aqui juntos. E para a gente entender isso, a gente tem que fazer uma pausa e entender como é que é o cérebro dos bebês e das crianças na primeira infância. É isso que a gente vai entender. E vocês vão ver como é fácil entender isso. Olha, vamos pensar num bebê que acabou de nascer. Ele está lá com seu cérebro, com seus trilhões de neurônios, né? E esses neurônios precisam fazer uma comunicação entre eles, né? Então, assim, aqui está o neurônio. E todo neurônio tem um cabinho que é como se fosse um fiozinho, e esse fio tem que se ligar a outros neurônios para fazer o que a gente chama de sinapse, e essa sinapse é que vai fazer a comunicação e uma rede, né, neuronal que vai permitir o bebê ter todas as habilidades que ele tem. Esse neurônio, conto aqui para vocês, né, que tem todas essas comunicações para fazer, ele tem também uma capinha de gordura, que é isso verde que está aqui, ó, que chama bainha de mielina. Isso é importante também para a gente entender. É como se fosse um fiozinho, e esse fiozinho tem que ser encapado por um plastiquinho, que no caso aqui é a gordura. Então o neurônio tem que fazer duas coisas: se conectar a outro neurônio e fazer, construir essa capinha de gordura por cima. Então, gente, a gente nasce com trilhões de neurônios que têm que se conectar uns aos outros, né? Num processo muito incrível que chama sinapse. Então, um chega pertinho do outro e transmite lá um impulso. Isso é essencial. E o que é essencial para a gente saber? Os bebês já nascem com todas essas comunicações feitas? Não, pessoal, é isso que é importante. Os bebês precisam fazer as sinapses. Eles nascem sem os neurônios estarem se comunicando. Eles precisam comunicar esses neurônios. E sabe quantas sinapses eles fazem por segundo? Mais de 700 sinapses. Um bebê estimulado, olhem isso, ele conecta 700 sinapses por segundo. Isso é uma coisa fantástica. Então, se a gente olhar o cérebro do bebê ao nascimento, aqui, ó, não está conectado. Com um mês ele vai fazendo uma rede, 3 meses aumenta, um ano e meio, e com 2 anos ele tem uma rede intensa de comunicação. Isso é muito importante, isso ocorre até os 2 anos. Agora, o mais importante para vocês entenderem, o que promove a formação dessas sinapses, dessa comunicação, sabe o que é? É o vínculo afetivo que esse bebê tem com o pai, com a mãe, com o cuidador. Então, é justamente o afeto, é esse pegar no colo, é o acolher, é o aconchegar, é isso que vai fazer o bebê formar na cabecinha dele essa rede de comunicação. Então, gente, olha isso. Nos primeiros 5 anos, o cérebro dos bebês e da criança passa por uma verdadeira revolução. De fato, ele vai criar trilhões de comunicações, vai começar a encapar os nervinhos, que é a mielinização desses circuitos neurais, e ele vai fazer, então, a arquitetura cerebral. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nos primeiros anos de vida, o bebê está construindo o seu cérebro, ele está formando a arquitetura que o cérebro dele vai ter. E essa arquitetura é principalmente formada pelos vínculos afetivos e pelo mundo exterior que esse bebê tem, pelo ambiente do bebê. Então, um ambiente saudável, um ambiente nutritivo em termos de tudo para esse bebê, principalmente em termos de afeto, é que vai fazer com que esse cérebro do bebê seja um cérebro tranquilo, e essa pessoa que está se formando tenha todas as habilidades e condições de ser
um ser humano produtivo, tranquilo, saudável, né? Então, isso é que é importante a gente saber. Então, essa plasticidade extrema, que a gente chama, né, dessa fase de até 5 anos, pessoal, por isso que a primeira infância é super importante, torna essa fase, né, tão potente em termos de que é ela que vai formar, né, o futuro daquela pessoa, e também tão vulnerável, porque se algo acontecer nessa fase, pode ter um dano irreversível para a vida daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa não conectou direito algumas áreas. Isso pode significar danos irreversíveis. Então, gente, um bebê, ele precisa, para o cérebro dele se desenvolver, experimentar texturas diferentes. Olha só, um bebê é uma criança, né? Entender o que é o quente, o que é o frio, o que é o seco, o que é o molhado. Ele precisa saber isso sentindo na mão. Ele precisa explorar sons diferentes, né? O som da voz dos pais, obviamente, no começo da vida. Depois, som do mar, o som da terra, o som das aves, o som da natureza, som da chuva, e principalmente exercitar a imaginação, brincar. Brincar que é o que faz essa imaginação ser exercitada. Isso é o que de fato vai construir um cérebro saudável dessa criança. Então, gente, do tempo que a gente é sapiens, há 300 mil anos, né, o cérebro dos humanos, ele aprendeu a se desenvolver assim, vendo o mundo que está à volta dele, sentindo o mundo. E essas sensações é que moldam o cérebro. São as experiências que os bebês, né, as crianças vivem. E aí, o que aconteceu no século XX? Surgiu esse personagem. Esse personagem que é uma tela que suga a atenção de todos, hipnotiza mesmo, né? E esse personagem mudou o estilo de vida de todo mundo, no sentido de que ele tirou as crianças do mundo e trouxe as crianças para dentro de um ambiente fixados numa tela. Boa parte das crianças passa um fim de semana, por exemplo, assim, na frente de uma tela, jogando, né? Então, esses estímulos, eles são, primeiro, só em 2 dimensões. Eles podem ser divertidos, desafiadores e tal, mas são em 2 dimensões. O que significa? Tem o olho da criança e a tela. Aqui, ó. A tela não é tridimensional. A tela não é quente, não é fria, não é úmida, não é, ela é bidimensional. Então, ela não estimula nem o olho, né, daquela criança que está jogando. E um corpo em 2 dimensões, né, ele funciona assim. Por exemplo, um jogo de futebol, você está lá jogando, o olho não muda, você fica mexendo só os dedinhos, seu coração está batendo numa batida, sua perna está parada, você está só olhando uma tela e jogando, né? É como se fosse uma orquestra, gente, em que apenas um instrumento está tocando. O nosso cérebro, na verdade, é uma orquestra sinfônica. Todos os instrumentos têm que tocar. Então, olha a diferença de jogar aquele joguinho na tela e jogar esse jogo ao vivo. Ao vivo, as crianças estão correndo, mexendo a perna, mexendo o braço, coração batendo, respiração funcionando, e o menino vê um outro chutar a bola lá de longe. O olho dele tem que acompanhar o movimento da bola, o olho faz um movimento incrível, diferente da tela, que é bidimensional, e que o olho vai ficando míope com o uso, a gente sabe disso. Então ele olha o movimento da bola, aquela bola está vindo, ele tem que pegar a bola com o pé, tem que dar uma corrida, tem que dar um pique, ele tem que correr, ele tem que olhar o campo inteiro, ver onde está o parceiro, chutar a bola, fazer um gol. E depois que faz o gol, vai correr para um abraço, que é o melhor de tudo, e aí ele vai sentir o cheiro de suor do amigo, sentir o molhado da camisa do amigo. Ou seja, o cérebro é a orquestra sinfônica funcionando. Muito diferente, né? Muito diferente de um instrumentinho só tocando. Então, gente,
os estímulos presenciais, e a gente sabe disso hoje, tem vários trabalhos, por exemplo, brincadeiras ao ar livre diminuem o tempo de telas e ajudam o neurodesenvolvimento das crianças. Menos tempo de tela, mais atividade física, menos problemas emocionais. Tem vários trabalhos que mostram isso tudo. A gente sabe que a miopia está aumentando substancialmente no mundo inteiro, porque as pessoas ficam só em duas dimensões. Olha a diferença de um jogo de tênis, por exemplo, em que uma bolinha vai, outra bolinha vem, uma bolinha vai. Você tem que ficar constantemente olhando uma bolinha amarela, você está exercitando o olho de uma maneira impressionante, muito, muito diferente de uma situação como essa, e seu olho está absolutamente parado e você ficou lá 1, 2 horas e não exercitou nada. Fora que, né, essas telas fazem com que as crianças fiquem até mais tarde com um aparelhinho desse, essa luz entrando no olho, naturalmente dá muito mais dificuldade para todo mundo dormir, e a gente sabe que dormir pouco diminui muito a capacidade cognitiva das crianças, sem dúvida nenhuma. Então, gente, é muito importante a gente prestar atenção em tudo isso, quer dizer, quando a gente vê como é que o cérebro funciona, como ele é estimulado e, de fato, o que as telas podem fazer. E, além disso, tem esse outro lado que é essencial, que é o seguinte, olha, será que essas telas geram mais ansiedade, depressão, esse cyberbullying, essa cultura de cancelar, que está ficando, infelizmente, cada vez mais comum, principalmente em algumas escolas. Aqui em São Paulo eu tenho relatos disso. Então, é uma coisa preocupante. E esse trabalho, né, que foi publicado aqui em 2018, antes da pandemia, é muito importante, que são quem? São assim, os escolares, né, ensino médio nos Estados Unidos, tá? Então, eles viram aqui ao longo dos anos, 2005 até 2015, só para vocês terem uma ideia, olha só, os americanos, né, que têm smartphone, o que aconteceu? Eles começaram aqui, olha, eles ganharam um smartphone, que está exatamente aqui, ó. É essa listinha aqui, ó. Essa listinha aqui pontilhada é a turma que começou a ganhar um smartphone. Tá vendo, ó? Ganharam um smartphone e olha o que aconteceu com a linha da depressão. Reparem que a partir daqui, ó, deu um boom de depressão a mais, que coincide, eles tiraram outros fatores excludentes para não ter confusão, e, né, na pesquisa e nas conclusões, então ganhar um smartphone aumentou aqui os níveis de depressão da turma, tá? E essa linha cinza, o que é? Isso aqui é o desemprego, né? Então, dos pais, mostrando que o desemprego caiu, eles tiveram mais poder aquisitivo, compraram o smartphone, só que as crianças adolescentes tiveram um nível de depressão muito maior. Como esse, tem vários outros trabalhos, né? E um modelo possível que se vê para isso é isso: mais tempo de tela, a pessoa tem uma menor interação social, né? Mais solidão, e ela acaba ficando mais na tela. Então, a gente tem que evitar esse ciclo a todo custo, pessoal, porque criança não precisa de rosto, ela precisa de rosto e não de tela. A tela não responde, a tela não acolhe. Então, é isso que a gente tem que ter em mente quando vê toda essa situação. E aí vem a dúvida de muitos pais: qual então é a idade e o tempo recomendado de tela para as crianças e adolescentes? Então está aqui, olha, as recomendações oficiais, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde. Menos de 2 anos é zero exposição. Por quê? Porque o cérebro está naquele turbilhão de fazer conexão e ele precisa do mundo exterior, do afeto, do carinho, do quente, do frio, de tudo aquilo que eu falei para vocês. Então, até 2 anos, zero exposição. De 2 a 5 anos, até 1 hora por dia com supervisão.
tá? De 6 a 10, de 1 a 2 horas por dia, com limites consistentes. E mais de 10 anos, 2 a 3 horas por dia, com uso controlado e crítico. É isso que se coloca, né, as recomendações oficiais. Então, para a gente lembrar, menos de 2 anos, nenhuma tela, tá? Aqui, 2 a 5 anos, máximo 1 hora por dia, né? Com supervisão. 6 a 10 anos, 2 horas por dia, e os limites têm que ser consistentes e combinados. É isso que nessa idade, às vezes, é dificílimo os pais fazerem. E nos adolescentes tem que ser 2 a 3 horas por dia, também com os limites combinados. E essa idade é mais difícil que a anterior, né? Mas é isso. E aí, pessoal, a gente pode pensar assim: como as telas, então, afetam o cérebro das crianças maiores e dos adolescentes? Então, assim, olha, a gente sabe que o uso passivo e excessivo de telas, a criança fica lá, rodando, rodando, rodando. O que ela vai fazer? Primeiro, ela vai deixar de ter estímulos do mundo real. Os estímulos do mundo real são muito mais desafiadores, porque esses estímulos significam interações humanas e, portanto, conflito e, portanto, resolução de conflito. Significa, as interações humanas significam também espera, significa frustração, significa um monte de sentimentos que as crianças se afastam deles e ficam naquela rolagem, né? E aquela rolagem que vai produzindo aquela dopamina e que vai fazendo, que é viciante como um jogo, e que vai fazendo com que as crianças tenham cada vez mais vontade de ver, de rolar e de ficar grudada na tela. Além disso, né, essas telas e ficar muito tempo prejudica exatamente isso que está aqui, olha, que é a inibição de impulsos de impulsos e atenção sustentada. A criança não consegue parar, ela começa a ter o hábito de não prestar atenção muito tempo em uma coisa só, porque ela é impulsiva e quer seguir para frente. Outra coisa que as crianças maiores são afetadas é essa hiperestimulação precoce. Isso que eu estava colocando para vocês. Porque essa rolagem excessiva ativa esse circuito da recompensa. Então, não, agora vai ser mais legal. Não, agora vai um negócio legal. Agora vai ser mais. E assim a gente vai. Isso para os adultos também, né? Então, isso pode, nas crianças e no cérebro, nos adolescentes, que está em construção ainda, pode interferir nessa tolerância à frustração. Então, eles não têm mais muita tolerância à frustração. Porque, assim, imagina uma situação em que aquele adolescente tem que ficar e ele não está gostando de ficar lá. Ele fica frustrado. Ele não tolera aquilo. Ele começa a ter crises de irritabilidade porque ele não aprendeu a isso, né? Então, o controle inibitório dele não funciona. Então, isso é uma coisa muito importante da gente ver. E a terceira situação é que a substituição das telas por experiências reais dá uma menor oportunidade das crianças de brincarem com outras crianças, né? E essas experiências de brincar são essenciais para a empatia, para a gente ter essa flexibilidade cognitiva, saber, não, tá bom, não pode ser assim, mas pode ser assim, então tá bom. Então as crianças vão perdendo um pouco isso, né? Então esse slide é que traduz bem mesmo que a tela pode atrapalhar nas crianças maiores, né? Então, por exemplo, em relação à inibição, a criança deveria aprender a esperar a vez e controlar impulso. E a tela, ao contrário, dá aumento da impulsividade, consequentemente, irritabilidade. A criança deveria, por exemplo, saber ouvir uma história, resolver um quebra-cabeça, né? Ter atenção sustentada. A tela dá muito mais distração e dificuldade de concentração. A criança deveria, em relação à memória de trabalho, por exemplo, seguir essas instruções de 2, 3 passos. Então, assim, vamos fazer isso, depois isso, depois isso. Ela tem dificuldades para organizar
tarefa. Não tem a flexibilidade cognitiva, como eu falei para vocês, ela tem dificuldade de mudar de ideia, de lidar com mudanças. A criança que está muito na tela tem uma rigidez comportamental muito maior, ela não consegue organizar e nem planejar as suas ações mais simples, ela depende do adulto. E o que eu falei para vocês, interfere muito na autorregulação emocional. Na medida em que a criança não tolera a frustração, dificilmente se acalma sozinho e tem explosões emocionais. Aliás, isso aqui no consultório eu ouço com muita frequência. Quando eu pego uma criança com muita tela, a gente consegue diminuir a quantidade de horas por dia. A criança vem no retorno, o que a mãe fala é exatamente isso. Nossa, ele era tão irritado. O que mais melhorou foi a calma dele. Agora ele tolera mais, está mais calmo, está menos irritado. É o que eu mais ouço aqui, realmente, quando a gente corrige isso. Então, pessoal, é assim, olha, as crianças que passam muito tempo diante das telas têm, de fato, uma oportunidade menor de exercitar no mundo real as habilidades que organizam a sua mente. Isso é muito importante. O que organiza a mente são as habilidades que ela desenvolve no mundo real e não no mundo virtual. E aí, quanto mais tempo, então, diante da tela, maior é o risco da criança se afastar do sono, da atenção e da linguagem, e se aproximar da ansiedade e da impulsividade. Então é isso, a criança que fica muito tempo na tela não tem tempo para dormir, ela dorme menos, ela tem uma atenção muito menor, ela fala de uma maneira muito pior, é óbvio, né? Porque aquela linguagem que é desenvolvida na tela é uma linguagem de sílabas e abreviações, né? Que tiram um pouco a capacidade da criança de falar. Agora, para a gente ver o outro lado, toda a tela é ruim? Não, né, pessoal? Tem, né, algumas situações em que a tela pode até ajudar. Então, é o que eu falo sempre: o problema é o tempo, o conteúdo e o contexto. Vamos entender isso. Olha, os benefícios do bom uso da tela tem? Tem. Então, a gente tem, por exemplo, alguns vídeos que são educativos, são supervisionados, as videochamadas com familiares, eu coloquei familiares, mas pode ser como a gente está fazendo aqui agora, né? A gente pode ter teleconsulta, a gente pode ter um monte de situação, né? Falar com amigos que estão morando longe, enfim, né? Isso é super importante e é um uso positivo. Os próprios jogos interativos, né? Tem jogos interativos educativos que servem para a coordenação de várias coisas, enfim, podem ser também muito importantes, bem como essas ferramentas de aprendizagem que a gente tem. Isso é muito útil, pessoal, em crianças com TEA, que estão no transtorno do espectro autista, né? Então, tem vários aplicativos que podem ser utilizados e que facilitam muito, inclusive, a comunicação dessas crianças, que às vezes só se comunicam pelas telinhas. Isso é fantástico e é muito importante que seja assim, né? Aqui, há pessoas que têm deficiências sensoriais também, têm aplicativos com libras, né? Audiodescrição, enfim, é super importante. E também para as terapias à distância, né? Tanto a teleconsulta como a psicologia podem, né, se aproveitar das telas. Então, a gente tem que pensar nesse tripé do bom uso, que é o quê? O tempo controlado, o conteúdo adequado e uma supervisão em relação às crianças e aos adolescentes ativa. Essa supervisão tem que ser muito ativa e muito afetuosa, pessoal. Tendo sempre em mente que é isso que eu coloquei para vocês. O cérebro dessas crianças e adolescentes está se desenvolvendo e por isso a tela não pode roubar deles nem o sono, nem o movimento, a movimentação física, não pode roubar as refeições em família, a brincadeira livre e o contato olho no olho. A tela não pode roubar isso dessas crianças. Isso é o que mais vai fazer essas cabecinhas se desenvolverem bem e mais saudável, né?
E a melhor maneira mesmo é a gente interagir com eles, não é assim, impositivamente falar assim, não usem a telas ou usem assim, não. Se os pais conseguirem interagir com as crianças, sem impor, falar, agora vamos todo mundo jogar, depois as crianças jogam sozinhas, mas as crianças entenderem que os pais também fazem isso e ajudam, e toda a família está em concordância com os horários, com que as crianças vão ficar na tela, isso é uma maneira positiva de ver. Olha, depois eu posso deixar para vocês aqui as referências, né, que eu utilizei aqui para fazer essa aula, né? Aqui estão as sugestões de leitura para vocês, são livros excelentes, tá bom? Aquele gráfico da depressão eu tirei desse livro aqui, do Aydin, é muito legal. O Cérebro no Mundo Digital, todos esses. Esse é o famoso A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, né? Que é um dos livros aí que fez com que até muita gente se mobilizasse e a lei para tirar o celular das escolas, né, que foi uma coisa muito boa, né, veio de muito em decorrência aqui desse livro. E aí, para vocês, o melhor de todos é esse aí, que depois a gente vai sortear no fim, tá bom? Então é isso, pessoal. E para terminar, eu diria para vocês que é isso. Olha, o que molda o cérebro da criança não são os pixels que ela vê, mas as pessoas com quem ela se conecta. Isso é que é importante. Queria agradecer a todos a oportunidade, foi uma honra para mim estar aqui. Eu vou agora interromper o compartilhamento e estamos aqui. Doutora Ana, muito obrigado. Doutora desembargadora Bianca, a senhora gostaria de se manifestar? O áudio, doutora, o microfone. Prontinho. Eu gostaria de agradecer, doutora Ana, pela palestra tão clara, tão didática. Gostei muito porque hoje em dia as telas e tudo que vem delas, elas estão muito dentro, né? Eu gostei muito que a senhora citou os malefícios, pontuou, delimitou, e também nos orientou quanto aos benefícios, né? Como que as telas podem ser nossas aliadas. E essa questão do papel do afeto, que é tão importante. Muito obrigada, doutora Ana Maria, por estar conosco e por colaborar com a nossa Semana do Servidor, trazendo informações tão apropriadas para todos nós, magistrados e servidores que estamos assistindo à palestra. Muito obrigada pela sua presença. Eu retorno a palavra para você, Jacques. Essa foi, então, a desembargadora Bianca, que é a diretora da Escola Judicial. Muito obrigado, doutora. Doutora Ana Maria, nós temos aqui algumas perguntas. A senhora já respondeu algumas, mas é bom repassar para ficar bem claro para nós. Lembrando, doutora, que o sorteio que vai ser feito daqui a pouco, eu vou pedir ao pessoal que está nos acompanhando para que não deixe de registrar sua presença no formulário que está disponível no chat, tá? Aí o do YouTube, ok? Nós já temos 180 assinaturas, registro de presença. Então, daqui a pouco a doutora vai dizer o número, esse número corresponderá ao livro que ela vai sortear, que já está conosco aqui na Secretaria de Saúde. Doutora, João Carlos dá boa tarde e pergunta: é possível a senhora passar dicas práticas para que possamos conversar com uma jovem de 13 anos sobre o uso de celular em seu convívio familiar? É possível. Eu acho que... Como chama a pessoa que fez a pergunta? João Carlos. Eu acho que você, João Carlos, pode fazer o seguinte: começa a conversar com ela toda noite, saber da vida dela, saber o que ela faz, quem são as amigas, assim, ter uma conversa assim, acredito que seja sua filha, né? Mas de pai para filha, assim, bem assim, informal, na hora do jantar, isso é que é gostoso. E você conta também sua experiência, conta suas coisas. E vocês vão se conhecendo bem. Espero que vocês já se conheçam bem, mas se não,
Eu acho que esse assim, estar perto dos filhos é o primeiro passo para a gente depois começar a colocar, olha, vamos falar de celular hoje. E aí, quando você já tem aquela uma ligação grande, falar do celular fica uma coisa mais simples, mais fácil, mais tranquila, né? E aí a gente consegue impor regras, né? Olha, vamos usar de tal hora, vamos fazer assim, o que que acontece? Mas é isso, impor só não adianta. A gente tem que ter essa base de diálogo antes, que muitos pais, assim, pela necessidade mesmo de trabalho, chegam em casa cansados, né? Ainda tem assim que fazer coisa e tal. Às vezes as famílias não se encontram muito, né? Porque cada um tem seu dia a dia, seus afazeres. Então é isso, é resgatar esse momento familiar para conversa. A partir daí tudo fica mais fácil. Obrigado, doutora. Tem aqui uma pergunta também do Marcelo. O que a doutora acha de Duolingo para crianças pequenas? Para quem não conhece e nos acompanha, Duolingo é um aplicativo que ensina idiomas, vários idiomas, e é via aplicativo, tela. Doutora. Olha, é uma forma de aprender línguas, né? E a tela sendo usada como aprendizado. Ela pode ser usada durante um tempo, né? Tem aquela restrição de idade, né? Em que não saia muito daquele tempo, não vai ficar 3 horas no Duolingo, né? E que isso não roube, como eu falei, tempo da criança, tempo de exercício, que não roube tempo de estar com os amigos, enfim, que não roube o tempo em que essa criança poderia também estar fazendo outras coisas, né? E assim, pode ser utilizado, mas, né, a gente sabe que o ensino presencial é sempre melhor. Perfeitamente. Tem duas perguntas aqui que são semelhantes, mas vou fazer porque há uma pequena particularidade entre elas, da Valéria Sanches e da Rosana Menezes. A Valéria pergunta: uma criança adolescente já está acostumada com excesso de tela, até se tornou um vício. Como retirar a tela dela? Essa é a pergunta da Valéria. A Rosana pergunta: além da redução no tempo de tela, qual sua orientação para reduzir os danos em uma adolescente de 17 anos que está exposta às telas sem limites desde os 10 anos? Nossa, olha, para responder essas perguntas, aí isso é complexo, porque isso exigiria, né, conhecer a fundo essas pessoas, né, e poder orientá-las direito. Mas quando já chega nesse ponto, eu sempre acho o caminho do diálogo, da conversa, o mais produtivo. Eu acho que é isso. Não sei o que aconteceu para chegar nesse ponto, mas para reverter isso, acho que só começa com diálogo e conversa. Não tem outra saída, não tem. Diálogo e conversa. Doutor, alguém fez um comentário, não foi nem pergunta, eu vi aqui pelo YouTube, eu achei interessante, não pelo aspecto político, mas pelo aspecto médico. A pessoa pontuou: proibir celulares nas escolas foi uma boa decisão. A senhora concorda com essa observação? Completamente concordo, apoio integral. Foi a melhor decisão tomada, a melhor. E mais, os alunos também acham isso, professores acham isso. Eu acho que foi uma decisão, no fundo, unânime, muito boa para todo mundo. Os alunos conversam mais, interagem mais, atuam mais, tocam mais instrumentos, jogam mais, fazem muito mais coisas juntos, né? E essa vivência humana é essencial, né? Os professores têm os alunos muito mais presentes na sala, porque eles ficavam, né, no mundo virtual. Então, foi bom para todo mundo, a interação de todos melhorou muito. Obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. Eu não entendi o nome da pessoa que pergunta, que deve ser o endereço de um e-mail. Doutora Ana, infelizmente temos uma geração que ficou refém do celular. Opinião dela. Na sua opinião, acredita que há danos permanentes ou ainda é possível reverter a situação de dependência? Sempre dá para reverter, sempre. Não há danos assim permanentes, né? E eu concordo, teve uma geração que ficou um pouco refém do celular na medida em que o celular apareceu
né? O primeiro iPhone é de 2007. E essa geração, a gente se encantou muito, a geração que não conhecia, né, a capacidade de um smartphone, se encantou muito, né? E aí todo mundo começou a usar. Nossa, olha, dá para ter internet aqui, dá para falar com fulano, ciclano. Todo mundo se encantou e nesse encantamento passou para os filhos. E os filhos começaram a usar, usar, usar. Só que aí o mundo parou e falou: peraí, para um pouco, alguma coisa não está dando certo aqui. E aí é que se reviu, se refez, os trabalhos vieram, né? Teve a pandemia no meio do caminho, que também muitos trabalhos foram feitos durante a pandemia, onde todo mundo usou excessivamente as telas. Enfim, e agora a gente realmente está revendo e rediscutindo, né, o uso de telas para crianças e adolescentes. É isso aí. Maravilha. Temos aqui mais perguntas. Voltando à questão dos celulares na escola, agora ela situa a pergunta dela dentro do consultório. No consultório, a senhora já tem observado impactos positivos quanto à proibição dos celulares nas escolas? Sim, porque muitos tem alguns pacientes que eram assim muito tela dependentes, né? E a gente conversa bastante. Eles, na medida em que não há mais celular na escola, deixaram um pouco a tela e acabaram também deixando um pouco a tela no horário fora da escola. E eu conversei ocasionalmente com alguns, não faz nem muito tempo até, e me disseram que a vida está melhor sem a tela. De fato, estão praticando mais esporte, isso de fato é o ideal, substituir a tela por esporte, né? Na Que medida do bom. possível. Olha que maravilha. Você que está chegando agora à nossa transmissão, esta é a palestra de abertura da Semana do Servidor 2025, com apoio da Escola Judicial, da Secretaria de Saúde, e temos aqui a nossa palestrante doutora Ana Escobar, com uma palestra didática, pontual, que está nos abrilhantando com seus conhecimentos. Doutora, nós temos aqui 258 pessoas que Nossa, assinaram a lista até agora. Elas, com certeza, alguém quer o livro da senhora sorteado. Eu acho que a gente já pode fazer esse sorteio. O que que a senhora acha, doutora Bianca? Podemos fazer vamos esse sorteio fazer. agora? Acho Adoro. excelente. Vamos sortear sim. Vamos ver Vamos quem que está sortear. sortudo nesta segunda-feira para levar esse livro. Então, Manda ver. doutora, ó, de 258 pessoas agora, né? Imagino que deve ter um ou mais. Fala o número, doutora. Esse número é que vai ser o. Então, a Cris, que está nos acompanhando nos bastidores, vai nos dizer o nome e nós vamos dizer aqui para que todos saibam quem é nosso sortudo que vai levar esse livro. 258 pessoas? É, assinaram a lista até agora. Olha Eu, que. se sair o meu nome, doutor, eu já deixo, porque é bom que a organização esteja fora, né? Eu vou falar o número simples: 31. Número 31, nós vamos pedir ao pessoal de apoio, a Jude e também a Gisele, que nos ajudem, né? Enquanto isso, doutora, nós queremos pedir para que a senhora dê uma mensagem que encerra a sua palestra. As suas considerações finais para nós, por gentileza. Boa. Então, eu diria para todos os pais o seguinte: olha, a gente vive num mundo de telas mesmo, o futuro está nas telas, não é inexorável e está aí, mas o que a gente tem que fazer é aprender a usar as telas, né? É seguir mais ou menos essas regras, cuidar da infância, que é um período de ouro, né, para a vida de todas aquelas, de todo mundo, né? E assim, menos de 2 anos, nenhuma tela, tá? Depois, 1 hora por dia, seguindo direitinho as orientações, né? E assim, conversem muito com os seus filhos, porque dessa conversa é que saem os acordos. Vocês são pais, obviamente, há uma hierarquia na família, vocês é que determinam, e conversem com seus filhos, para que eles participem disso também, né? E usem as telas com o critério que a família determinou. Eu acho isso super importante, né? Esse diálogo que faz com que a convivência seja muito melhor. E é isso, eu acho que a gente tem que usar as telas, mas usar com todo o critério do mundo, né? Porque elas
fazem muito bem, mas podem fazer muito mal também. Doutor, eu sei que são as considerações finais, mas chegou exatamente agora uma pergunta que tem a ver com essa consideração final. Me permita passar essa pergunta para a senhora, doutora. Sim. Até qual horário é recomendado o uso de tela para evitar prejuízo do sono? Então, pelo menos até 2 horas antes de você dormir, tá? Ok. 2 horas antes de dormir, desliga a tela, tá? A turma consegue fazer 1 hora, mas 2 horas, desliga a tela, é o ideal, 2. Desliga a tela, vai fazer outra coisa, faz uma atividade relaxante, vai relaxando, lê um livro, isso é, né? É tranquilo, para dormir bem. É bom ler o livro, doutor. Tem um livro muito bom chamado Meu Filho Está Online Demais, Então, Equilibrando o leia Uso das esse, bem Telas melhor. no Dia a Dia Familiar. Quem Isso ganhou, aí. doutor, o sorteio da senhora, o livro, foi a Cristina Braga. A Cristina Braga era servidora do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Cristina, passa para nós o e-mail spsaude@trt2.jus.br, tá? Você vai receber mais informações também da nossa equipe, mas fica aqui para saber se você vai querer retirar aqui o livro ou a gente encaminha para você. Tem mais pergunta. Tem tempo ainda? A senhora quer responder ainda, doutora? As pesadas considerações Olha, finais? tenho mais aqui. Tem? 5 minutinhos, tem? Então vamos lá, chegaram aqui com o pessoal. Gostaria de perguntar sobre as crianças que nasceram durante ou perto da pandemia. Deve estar relacionada à questão das telas. A senhora observou algum prejuízo nessas crianças que ficaram mais tempo em casa, talvez até por causa disso, ficaram mais expostas à tela, né, doutora? Sim, durante a pandemia a gente observou muito isso, né? As crianças, né, ficaram com ficaram muito mais irritadas, tiveram muito mais sintomas de ansiedade, de angústia, e depois foi até difícil retomar o convívio, né? No começo, houve um certo estranhamento. Depois a coisa fluiu naturalmente e foi perfeito. Mas essas crianças, sim. E tem vários estudos mostrando que, por exemplo, a miopia dobrou nas crianças pós-pandemia. Que Então, coisa. a pandemia teve um efeito importante, sim, no comportamento das crianças e na saúde física também. Doutora, alguém aqui prestou atenção, inclusive, bastante, né, na leitura do currículo da senhora e está perguntando assim, a senhora pode explicar melhor sobre o movimento Desconecta, que a senhora faz parte? Sim, então, esse movimento Desconecta é super importante, que é um movimento gerado, né, foi criado, né, por pais, né, e que eles fizeram e formalizaram toda essa retirada dos celulares das escolas, né? Então, eles se organizaram, foram nas escolas, foram, fizeram todo o movimento, né, que gerou a lei, foram nas autoridades competentes, né, mobilizaram as pessoas para realmente, e mobilizaram vários outros, né, formadores de opinião, e aí eu inclusive, né, para a gente fazer e colocar para os pais a importância de tirar o celular das escolas, a importância que seria para a saúde mental de todas essas crianças. Então é isso, foi um movimento muito importante e o movimento está aí ainda, está aí, está ainda gerando frutos. Doutora, como servidor, como pai, eu agradeço a participação da senhora aqui na abertura da nossa Semana do Servidor. Muito obrigado. A Secretaria de Saúde agradece. Muito, muito bom ter a senhora conosco. A desembargadora Bianca fará, então, o encerramento dessa abertura. Agradecendo mais uma vez a presidente doutora Ana, os conselhos são muito bons, a orientação é excelente, estão anotados, eu estou vendo aqui, olha, aqui, ó, que serve para as crianças e para os adultos também, né? Aprender a usar as telas é um desafio para todos nós no nosso dia a dia, e essa higiene do sono é espetacular. Isso Muito aí. obrigada. E eu agradeço a presença da doutora, como agradeço a iniciativa
da Secretaria da Saúde, o que faço na pessoa de sua diretora, doutora Célia, que sempre está colaborando com a escola e enriquecendo a formação de todos aqui no tribunal. Agradeço mais uma vez, desejo a todos um ótimo encaminhamento da tarde, porque não estamos ainda no final, e os espero para as próximas atividades em comemoração à Semana do Servidor. E declaro encerrada essa palestra de hoje, essa atividade de hoje. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada.